Olá, irmãos, é com muita alegria que eu vim aqui partilhar um pouquinho com vocês, aqui no retiro de vocês. Já faz algum tempo, né, que eu fui convidada e sempre tenho colocado vocês em minhas orações. Espero que esteja sendo muito bom o retiro de vocês. Então, vocês têm um tema bem particular, né? Família, lugar de intimidade que revela a beleza do sagrado. E o meu tema vai falar exatamente dessa questão da maturidade dentro desse processo do ser família. O que isso significa, né? Antes de mais nada, eu gostaria de, com base em Gênesis, no livro do Gênesis, fazer aquela pergunta que Deus faz ao homem. Fazer aquela pergunta a você: onde estás? Quando a gente entra num retiro de comunidade de vida, a gente precisa ter uma consciência de como nós nos encontramos dentro do ser família e onde é que nós estamos dentro do ser família. Qual é o meu lugar? Onde estás? Então, antes de mais nada, queria pedir para pausar o vídeo e vocês vão partilhar, vão refletir aí um pouquinho e vão partilhar onde é que você está nesse ser família. Então, acredito que já tenham respondido, vocês já tenham partilhado e acredito que vocês estão entrando já conscientes de onde vocês estão no que diz respeito ao ser família. A minha primeira colocação, primeiro dizer as bases de tudo que vai ser dito aqui, as Sagradas Escrituras, os nossos escritos e o magistério da Igreja. A vida também mística dos santos. Então vamos lá. O amor cristão, eu vou partir do amor cristão. Vou partir do geral e depois sigo para o particular, nossa vida comunitária. O amor cristão, ele é uma realidade. Por que eu digo, por que nós dizemos isso? Por que a igreja diz isso? Que o amor cristão é uma realidade. Porque quando Deus criou você e me criou seu irmão, Deus disse: tu existes para mim. Então, o amor cristão, ele não é uma utopia, ele não é uma ideia. O amor cristão é uma realidade. Tu existes para mim. E Jesus também tornou ainda mais realidade esse amor quando morreu por nós. Essa aqui é a base do amor ao próximo. Tu existes para mim. Talvez dentro do contexto da nossa casa comunitária, com as nossas dificuldades, com o nosso autoconhecimento, com as fases da vida que nós vivemos, a gente esquece dessa realidade, que o amor cristão é uma realidade que deve todos os dias considerar que o outro existe. Não só sou eu que existo, o outro existe. Então você não é invisível na casa comunitária, nem que você queira ser, a quem queira. Você não é invisível. O teu irmão, que talvez você nem quisesse que estivesse aí, Deus ajude que não, né? Não exista isso, também existe. Não é invisível. E vejam bem, a partir daí, eu queria trazer aqui um conceito secular. O que o mundo secular chama de caridade? O mundo secular chama de caridade a tolerância. Eu tolero fulano.
Eu tolero essa situação. E a caridade e a tolerância se tornou, então, a caridade secularizada. Não é porque eu tolero que eu amo. Não é porque eu tolero que eu vivo, de fato, o amor fraterno. A tolerância é uma palavra que chama de caridade o que não é caridade. Então, a tolerância é a caridade secularizada. E aqui eu queria também lançar um questionamento. Nós estamos tolerando ou nós estamos amando? Porque nós não somos uma república, nós somos uma vocação, cristãos, em uma só direção. E, irmãos, todo amor, no amor, existe progresso. É preciso existir progresso no amor. E para que exista o progresso no amor, nós precisamos purificar o nosso olhar vicioso no que diz respeito a mim, no que diz respeito aos outros. Nós temos um olhar, um olhar vicioso. A gente vê a partir do mal. A gente vê a partir da fraqueza. A gente não vê a partir do tu existes para mim. Irmãos, e no caminho do progresso do amor, existem etapas, mas para que eu ultrapasse elas, eu preciso vencer alguns obstáculos. E eu coloquei aqui 3 coisas a evitar para crescer no amor. 3 coisas, 3 aspectos para evitar, para crescer no amor. Primeiro, evitar o pecado, evitar pecar. E o que seria pecar? Falar mal dos outros, dizer coisas que não são reais, ser indiferente. Existem realidades que acabam com ser família. O ser família, o tema de vocês fala que é um lugar de intimidade, porque revela a beleza do sagrado. Porque o outro é sagrado. E Deus se esconde ali. O centro da nossa vida comunitária, já diz os nossos estatutos, não sou eu, não é você, não é o seu irmão. É Deus. Então, evitar e resistir o pecado é algo a se evitar para o progresso no amor, para progredir no amor. Segundo ponto, acreditar no bem. A gente está tão acostumado com os nossos erros e os erros dos outros que a gente desacreditou do bem. A gente não parte do princípio que o outro tem uma boa intenção. A gente está tão ferido que a gente não parte desse princípio. Então, aqui cabe uma reflexão. Eu preciso voltar a acreditar no bem. Acreditar no bem é uma condição para progredir no amor. Consequentemente, no ser família. Terceiro ponto. Se unir a Deus, amando o irmão. Me alegrar, não porque eu tive um retorno dele, mas porque eu me uni a Deus quando decidi amá-lo. Esse passo, ele deve ser dado para progredir no amor. Se queremos, de fato, ter um encontro com a beleza e com o sagrado, não fiquem pensando que vai ser aquele mar de rosas, o ser família. Eu não sei vocês, mas assim, nas missões onde eu morei, na minha casa, nunca é um mar de rosas. Sempre tem que existir os pontinhos do amor esponsal. Senão, não é evangelho, não é via de santidade, não é caridade verdadeira. E vejam bem, eu
gostaria de motivar vocês a não temer retomar o ser família. Aí eu queria também aproveitar essa ocasião para aqui nomear algumas questões que roubam a gente do ser família. São Tomás de Aquino nos diz que os vícios, eles consolidam os vícios, ou seja, qualquer tipo de vício. Inclusive o vício de falar mal dos outros, o vício de não se decidir por amar, né? O vício da indiferença e tantos outros, né? Os vícios, eles consolidam modos equivocados de sentir e de agir, de julgar e de apreciar as pessoas e a realidade da vida. Todo vício deturpa o olhar e o sentir. Para evitar esse tipo de amor, se é que a gente pode chamar de amor, né? Esse amor superficial, é necessário dar um basta em determinados vícios. Dentro do ser família, nós precisamos nos relacionar. Essa é a regra. Nós precisamos nos relacionar, não é só sentar e comer junto, não é só viver a koinonia. Nós precisamos nos relacionar, ter a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, perdoar, amar, acolher. E isso é um pouco desafiante quando eu trago em mim imaturidades. E a vida em família nos convida a crescer na maturidade. Todo o tempo. E eu queria aqui só nomear a questão de alguns pontos que nos roubam desse ser família. Celular. Vocês sabiam que muitos casamentos estão indo por água abaixo por causa do celular, né, gente? Aí eu fico pensando nas nossas casas comunitárias, os irmãos que não conseguem, quando chegam em casa, dizer, pronto, cheguei para minha família. E deixar o telefone ali, resolver 5 minutos, 10 minutos o que tem que resolver e se dedicar a se relacionar. Vocês sabem que as pesquisas mais atuais da neurociência hoje, no mundo inteiro, diz que muitas pessoas, crianças, adultos, jovens, até idosos, estão desenvolvendo um falso autismo e um falso TDAH por causa do excesso de celular, telas e também de material pornográfico. Irmãos, a nossa vida comunitária nos salva. Então, se nós sabemos que somos tendenciosos a não largar ali o telefone, vamos lutar pela santidade. Porque não é se eu quero ou não quero, se eu consigo ou não consigo amar, se eu quero ou não quero me relacionar. Não é isso. É uma questão de amor a Deus. É uma questão de amor a Deus. Viver o ser família dentro da comunidade de vida é uma questão de amor esponsal, é uma questão de amor a Deus. E vejam bem, neste processo de identificação dos nossos vícios, do que nos roubam, desculpa, eu com esse aparelho, gente, tá? Difícil até de falar. O que nos roubam, dentro dessa realidade, há muitas decisões que nós precisamos tomar. São decisões pequenas, mas que fazem muita diferença na vida comunitária. Já decidiu ter aquela conversa com aquele irmão que você não consegue ter há muito tempo? Já decidiu perdoar? Já decidiu sair do ressentimento? Já decidiu se confessar? Já decidiu deixar o celular de lado para viver
ali a vida com os irmãos, já tomou suas decisões, porque, irmãos, a decisão que tomamos tem consequências na nossa vida de família, na comunidade de vida. Será que quando eu chego em casa, eu me vejo capaz de fazer daquela casa o meu lar e o lar dos meus irmãos? É muito importante nós refletirmos sobre isso, porque uma pessoa que não tem família adoece. Adoece. Uma pessoa que não tem família não tem raízes e pode adoecer. Então, irmãos, vamos cuidar desse lugar de beleza, desse lugar do sagrado que é a nossa família, que é o nosso ser família. E eu vou também, estou quase concluindo, tá? Eu vou trazer aqui uma figura bíblica para nós, que é José do Egito. Todos nós conhecemos a história de José do Egito. Ele era muito estimado, de maneira muito distinta pelo pai, né? Mas pelos irmãos, glória a Deus, ninguém queria saber de José, né? Então, vocês conhecem muito bem a história, eu não vou detalhar, ia ler aqui na Bíblia, mas não precisa. Não vou detalhar, vocês sabem que ele chegou a ser vendido pelos irmãos, colocado em um buraco, né? Para depois os comerciantes pegarem ele, levar, né? E aí ele chegou lá e ali se tornou alguém muito importante. Depois de toda a saga vivenciada, de toda aquele sofrimento e aquela decepção, ele realmente, vamos dizer assim, subiu na vida, né? Ele conseguiu ali o seu lugar, um lugar privilegiado, até que ele teve, né, a oportunidade de reencontrar a sua família, sendo ele ali a instância mais elevada para dar ordens ali. Então, depois de todo esse drama vivido e superado, com boa reputação já e com poder, com uma boa posição, ele podia fazer o que ele quisesse com os irmãos dele quando eles apareceram lá. E então, José do Egito se depara diante de uma situação que precisa fazer uma escolha. E qual é a escolha que José precisa fazer quando ele vê que são os irmãos que estão ali, estão precisando de ajuda? José, ou ele escolheria o ressentimento, ou ele escolheria a responsabilidade com a própria vida. E José não escolheu o ressentimento, escolheu a responsabilidade com a própria vida e fez o bem para os irmãos. Por que eu trouxe aqui, falando nesse ser família, lugar sagrado, essa figura? Porque nós precisamos, dentro da vida do ser família, escolher, fazer nossas escolhas. Escolher, ou a gente escolhe o ressentimento, muitas vezes, e a falta de perdão, e a vingança meio que vestida com outras roupagens, ou a gente escolhe o ressentimento, ou a gente escolhe a responsabilidade com a própria vida, a nossa vida e a vida da nossa família. Então, irmãos, eu finalizo deixando essa reflexão, o que é que você vai escolher. Aí, você conhece a sua casa, você conhece esses irmãos, você sabe o que você vive,
Você sabe onde está vacilando. Você sabe onde está acertando. Você sabe onde os irmãos estão acertando, onde eles estão errando. O que você vai escolher? Porque, meus queridos irmãos, não dá mais tempo para a gente ficar girando em torno de nós mesmos. O tempo urge. Ou a gente se torna egocêntricos, centrados em nós, ou nós nos tornamos teocêntricos, voltados para Deus e para o outro. Faça como José do Egito, assuma a responsabilidade com a sua própria vida e a vida da sua família que Deus lhe deu. Deus não iria escolher uma família qualquer para você. Você já pensou nisso? Se Ele te colocou nessa missão com esses irmãos, Ele sabe por quê e para quê. Então, não vamos ficar presos às nossas desilusões. Nós vamos, dentro do Ser Família, nos desiludindo. Mas isso não significa que nós temos que deixar de viver o Ser Família. E o Ser Família não se constrói só com o pai e a mãe. Cada um deve ter o seu lugar e fazer a sua parte. Então, queria finalizar deixando uma atividadezinha para vocês. Por isso que eu fiz o vídeo curto. Vocês vão pegar o escrito Amor Esponsal. O artigo 24. Amor Esponsal, artigo 24. Cada um individualmente vai pegar esse artigo e ele vai dizendo assim: é anseio do coração do amado que nos dediquemos a dar provas de amor uns para com os outros. O amor ao irmão é uma maneira concreta de mostrarmos o quanto amamos o nosso amado, amando aquele que tanto ele ama e por quem ele deu a sua própria vida. Como não dar a vida por aqueles que quem o amado a deu? É vontade do Senhor que transbordemos esse amor sobre aqueles que Ele ama. Quem é que Ele ama? Quem está aí na sua casa, morando com você. O Senhor quer de nós. Aí chega aqui a atividade, vou explicar. Aqui nesse parágrafo. O Senhor quer de nós para com eles, para com seus irmãos, o perdão. Aí você vai ver na sua casa, você vai escrever no seu caderno: perdão, morango, girassol, preciso dar o meu perdão. Entende? Você precisa fazer isso. O perdão é em relação a quem? Eu preciso ter mansidão com quem? Com Maria, com João, com Pedro. Paciência com quem? Generosidade com quem? Bondade com quem? Alegria com quem? Dedicação com quem? Amor com quem? Serviço com quem? Cada pequena realidade de ato de amor esponsal nesse artigo 24, você vai nomear quem é que está precisando da sua paciência, da sua mansidão, do seu perdão, da sua generosidade, da sua bondade, da sua alegria, da sua dedicação, do seu amor e do seu serviço. Tá bom? Vocês vão fazer isso e depois vão partilhar. Não precisa dizer nomes, mas partilhar o que é que você tomou como decisão. Qual foi a sua decisão depois dessa motivação?
que certamente vocês vão ter também tempo para rezar. É isso, irmãos. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos para a santidade. Até a próxima.